Oi, pessoal, boa noite. Hoje eu vou começar uma série de três vídeos sobre os instrumentos de políticas ambientais. Esse primeiro vídeo é baseado em parte de um artigo do professor Jorge Nogueira e Romilson Pereira, que fala sobre, é um artigo grande, eu já coloquei lá nos nossos arquivos, fala não só dos tipos de instrumentos, como fala também de critérios de escolhas. A gente não vai entrar a fundo nos critérios de escolha, melhor, a gente não vai entrar neles aqui, e a gente vai falar dos tipos de instrumentos. Com essa e as próximas aulas, a gente conclui a segunda parte do curso. Tá aí um panorama para vocês das últimas 4 aulas. E porque ela começa com os conceitos de economia ambiental, que vão ser importantes para a gente entender os instrumentos. Então, a escolha do instrumento de política ambiental é um processo complexo. Nós temos vários instrumentos e é função também do que se deseja fazer, né, do objetivo da política. Ao mesmo tempo em que a gente quer sempre aliar o melhor resultado, né? A gente quer mais qualidade ambiental, a gente quer o menor custo, o maior benefício e a gente quer eficiência. Então, para alcançar um objetivo de política ambiental, nós temos uma série de instrumentos que podem ser escolhidos. Nós vamos ver 4 tipos de instrumentos. Os chamados de comando e controle, que são os mais usados pela gente no Brasil e na verdade, os mais usados no mundo inteiro. Os primeiros que apareceram, que envolvem principalmente licenciamento ambiental, zoneamento ecológico, econômico e todo tipo de padrão e de controle ambiental, padrões de qualidade e controles de emissão, de níveis de poluição. O segundo tipo são chamados de persuasão. Por quê? Educação ambiental e provisão de informações, basicamente. Porque são instrumentos que vêm, a maioria das vezes, como auxiliar a política. Quanto mais informação você dá sobre o objetivo daquela política, o porquê daquela norma, e prover a educação ambiental, principalmente com vistas, né, no longo prazo. Então, são instrumentos que são vistos muitas vezes e agem de forma complementar. É muito difícil você basear uma política inteira com algum objetivo somente na educação ambiental. Outro grupo são os voluntários. Aí eu diria aqueles que são baseados nos mecanismos de responsabilidade social e ambiental corporativa. São adotados de forma voluntária pelo setor privado, pelas instituições, como parte do seu compromisso. Há uma série de razões para adotar instrumentos voluntários e eles também têm seu papel na política ambiental. São uma contribuição muito importante que vem crescendo muito nos últimos anos. E por último, a gente tem os objetivos, os instrumentos econômicos, que podem complementar todos os outros e atuam com uma outra percepção. O comando e controle, ele obriga que a pessoa faça ou deixe de fazer, a instituição, o agente. O econômico se traduz em incentivos para que o agente faça ou deixe de fazer. É uma outra forma de conduzir as ações das pessoas de forma a alcançar o objetivo da política. Então, nós vimos nas nossas aulas anteriores sobre a trajetória da política ambiental e a sua governança, que uma das legislações que dá o nosso arcabouço é a Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 81 e é ainda da base da nossa política ambiental, e foi sendo complementada por outras legislações. O interessante é que a PNMA, como ela é chamada, trouxe uma série de instrumentos que o Brasil pode se utilizar, uma série. E esses instrumentos misturados, tem aí comando e controle, como os padrões de qualidade, o zoneamento, a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento,
todos eles fazem parte de uma política de comando e controle, precisam de estruturas de fiscalização, de aplicação de multa, de cobrança. Traz também incentivos à produção, esses incentivos podem ser econômicos, criação de reservas, criação de espaços, e no próximo slide continua. Então, a gente tem uma variedade de instrumentos que a nossa política de meio ambiente prevê. E aí, continuando, por exemplo, o Sistema Nacional de Informações é considerado um instrumento de persuasão porque dá informações para as pessoas, ajuda a induzir um comportamento. Cadastros, relatórios de qualidade, prestação de informações, tudo isso faz parte de uma troca de informações também. E existem os instrumentos econômicos, e está em vermelho porque ele foi adicionado à PNMA somente em 2006. Então vamos pelos tipos de instrumentos. Começando, igual a nossa lista, pelo comando e controle. CC, pode ser usado essa sigla. Eles se apoiam na regulamentação direta. Eles têm que ser acompanhados de fiscalização e de sanção pelo não cumprimento das normas e padrões. Entre os 3 instrumentos destacados no nosso artigo de referência, o primeiro é o licenciamento. O licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos usados no Brasil. O início dele é o estudo de impacto ambiental, que por sua vez é um instrumento dentro de um instrumento. Você pode considerar somente o estudo um instrumento. É um dos principais porque ele é muito usado. O licenciamento atinge basicamente atividades com potencial de poluição ou de dano ambiental. Existem formas mais complexas e mais simples também, de acordo com o tipo de atividade. O zoneamento já teve mais comentado, ou teve mais em moda. Ele é um instrumento útil, ele não tem tanto a força de um licenciamento. Ele é mais indicativo e serve de instrumento mais de planejamento territorial. Mas ainda assim é um comando e controle, porque tenta determinar que tipo de atividade pode ser feita numa determinada região. E os controles diretos, né, geralmente envolvem os limites dos níveis de emissões ou os níveis de poluente, visando atingir uma qualidade ambiental aceitável para o ar, para a água. Inclui especificar equipamentos de filtragem, equipamentos que diminuem as emissões. Esses são padrões, eles são baseados em estudos técnicos de equipamentos e de medição de controles de qualidade. Então, agora vamos ver um a um aqueles 3 instrumentos do comando e controle. Eu começo mostrando a vocês esse portal, o Portal Nacional de Licenciamento Ambiental. Eu recomendo que todo mundo faça uma pesquisa, entre lá, tem toda a explicação de como funciona, dos processos, dos tipos de estudos, dos tipos de licenciamento. É uma coisa ampla, vem em implementação há muitos anos no Brasil, então o governo brasileiro tem muita experiência. Ele também é um foco de conflito, a gente viu na governança, tem os conflitos de competências e responsabilidades entre níveis estaduais, federais e municipais, e acaba que o licenciamento ele acaba virando o palco dos conflitos ambientais. Se tem alguma zona cinzenta que não está bem esclarecida, ela acaba aparecendo no processo de licenciamento. Então, é por isso que se discute tanto o licenciamento, a legislação que o regulamenta. A gente viu na governança o tanto que é importante o debate sobre instrumentos de licenciamento. Então, os instrumentos dentro do instrumento não são só o estudo de impacto ambiental, existem planos básicos ambientais, relatório ambiental simplificado,
O próprio estudo de impacto ambiental é acompanhado de um relatório chamado RIMA, e outros procedimentos que podem variar de estado para estado, porque os estados têm também a sua parcela de autonomia para definir licenciamento no seu estado. Por exemplo, se é um empreendimento que o impacto não é tão significativo, existe o relatório de controle ambiental, existe o plano de controle ambiental para todas as atividades propostas para mitigação dos impactos. Existe o projeto básico ambiental que descreve essas medidas. Agora, o que é comum a todos os estados aquele vindo da resolução CONAMA, veja bem, de 86, que é o EIA-RIMA, que vocês um nicho de trabalho para vocês, trabalhar, o pessoal de ciências ambientais, trabalhar com elaboração desses estudos, que é uma coisa muito interessante, precisa de uma equipe disciplinar e multidisciplinar, entra biólogo, engenheiro, antropólogo, dependendo do caso, como é que chama? Quando existe a interferência também do IFAM, arqueólogos, dependendo do local. Então, assim, são estudos bastante complexos e interessantes. Então, lá na aula sobre governança, eu coloquei em maior detalhe, mas vocês podem pegar dentro desse portal do licenciamento para verem como é complexo. Só na primeira fase de um licenciamento ambiental, esse é o fluxograma para você obter, para o empreendedor obter uma licença prévia. Então, são várias e várias fases e todo empreendedor tem que se planejar bem para passar por todas essas fases e obter a sua licença de instalação e depois a licença de operação. Passando agora ao segundo instrumento do comando e controle, o zoneamento ecológico econômico, ou ZEE. O ZEE é um instrumento de ordenamento territorial e de gestão ambiental, como foi definido na PNMA. O objetivo dele é racionalizar a ocupação dos espaços, com redirecionamento de atividades e subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas. Ele vem sendo utilizado, às vezes, até como um substituto de um plano de ordenamento territorial que a gente não tem. Eu vou colocar para vocês lá nos arquivos, se tiverem curiosidade, esse artigo de onde eu tirei esses 2 parágrafos que estão em itálico, é um artigo que faz uma revisão teórica do estado do zoneamento ecológico econômico no Brasil hoje. Então, ele é muito interessante, é de 2019, é recente, e foi de lá que eu tirei essas 2 frases para complementar o nosso artigo de referência. Então, ainda com essa referência adicional, de lá que eu peguei essas frases também, de que não há um único conceito sobre o que vem a ser o ordenamento territorial, do qual o ZE é um instrumento de apoio. Então, de forma geral, o que é isso? É um conjunto de normas de como vai ser usado o território, como vai ser apropriado o espaço, com vistas ao equilíbrio ambiental. E, segundo essa autora, uma das razões para que a gente não tenha, não seja o ZE um instrumento tão utilizado atualmente, é que ele é mais de caráter indicativo do que pode ser feito numa região ou outra. É um pouco diferente de quando faz um zoneamento urbano, que define um plano de ordenamento territorial, um PEDOT, como a gente tem aqui em Brasília, que ele é vinculante, você só pode construir, tem toda uma regra de onde pode ser prédio, onde pode ser casa, onde pode ser condomínio. Então, o zoneamento urbano, ele é um comando e controle muito mais forte, normativo e impositivo. O zoneamento ecológico ficou com uma espécie de comando e controle auxiliar.
Então, se alguém tiver curiosidade de ver histórico, esse artigo traz todo o histórico do zoneamento ecológico econômico. E no semestre passado, eu ainda acessei essa página, está escrito aí, Antigo MMA, porque os sites do governo estão todos em reformulação e o site do Ministério do Meio Ambiente mudou muito. Quando eu preparei a aula no semestre passado, ainda existia uma seção lá sobre o zoneamento ecológico econômico, que citava ser o instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, e que ele era realizado com vistas ao planejamento ambiental territorial, e era um conjunto de diretrizes legais e pragmáticas. Realmente evitava entrar nessa explicação que o artigo nos deu, se ele era normativo, impositivo, ou se ele era indicativo. O fato é que o zoneamento ecológico econômico foi mais comentado e mais usado. A gente viu a aula sobre a Amazônia, existiu uma época que se imaginava que podia ser um instrumento importante para os estados zonearem onde seria melhor ser reserva, onde seria melhor ser atividade agrícola. Acabou que todos os seus estados têm um indicativo de zoneamento, mas não foi um instrumento que teve uma força tão grande de determinar o uso do solo. Olhando o site atual do Ministério do Meio Ambiente, que está em transição, não existe mais uma seção específica dedicada ao ZEE, tem somente uma notícia, por exemplo, de um zoneamento econômico e ecológico de uma região específica. Então, muito provavelmente, ele não vai ser também uma prioridade em termos de política, como ele já vinha perdendo força há alguns anos mesmo. Bom, e passando ao terceiro dos instrumentos dentro do comando e controle, que são os controles diretos. Os padrões, então, são os instrumentos mais comuns de comando e controle no mundo todo. E esses padrões são adotados para qualidade ambiental, para emissão de poluentes, ou os padrões tecnológicos, assim, que os equipamentos podem emitir, o quanto eles podem emitir, os padrões de desempenho de um processo ou um equipamento. Então, são basicamente os 4 tipos de padrões. Esse é um texto um pouquinho mais antigo, de 96, se não me engano, que eu tirei de um economista sobre a regulamentação ambiental. E até quando ele escreveu, nem se falava muito de instrumentos econômicos e não tinha sido adicionado a PNMA. Você vê que só em 2006 é que entra formalmente na estrutura da nossa Política Nacional do Meio Ambiente a possibilidade dos instrumentos econômicos. Então, como exemplo desses padrões, estão limites de emissão de gases poluentes, principalmente para os veículos automotores. Esse é um exemplo de uma das resoluções do CONAMA, de 2018, e o CONAMA tem sido responsável por resoluções importantes no nível federal. Já visto aqui, as resoluções que impactam, regulam licenciamento ambiental até hoje, são resoluções do CONAMA de 86. Então, continua sendo um órgão muito importante para o comando e controle no nível federal. Um outro exemplo de padrões, e também regulado por meio do CONAMA em 2011, são as classificações, classes de água de acordo com seu uso. Quando ela pode ser usada por humanos, quando que é melhor para animais, qual o grau de tratamento. Então, os corpos d'água podem ser classificados conforme sua destinação e uso. E isso influencia no padrão de qualidade que se vai exigir de um determinado rio, um corpo d'água. Se vai ser para consumo humano, o padrão de qualidade é maior em termos de menos bactérias e substâncias que podem estar diluídas lá.
Esse é muito interessante, não são só essas, existem essas são as classificações para água doce, tem a classificação para água salgada também. É uma resolução muito interessante de vocês verem também na sua totalidade. Bom, mas dito isso e que os instrumentos de comando e controle são os mais usados no mundo e aqui no Brasil também, quais são as críticas? Aliás, são essas críticas que fizeram surgir as ideias sobre outros tipos de instrumentos. A dificuldade em fazer cumprir a lei. A gente viu a dificuldade que é cadastro de terras, né? A gente vê os problemas fundiários, a dificuldade de implementar o cadastro ambiental rural, os problemas de grilagem, tanto no meio rural quanto urbano. Grilagem é um problema ainda. Grilagem de terra é um problema de legislação. Então, e ela é muito baseada, a terra até hoje, nesse instrumento de comando e controle. Ela definiu a terra para ser uma reserva, uma terra indígena, um parque. É difícil coibir a invasão. Então, a dificuldade de fazer cumprir a lei é que é uma crítica a você basear sua política só em comando e controle. Você precisa de auxiliares. Ao adotar comando e controle somente, você perde a visão para adotar outros instrumentos, como os econômicos. Se também se baseia muito na imposição de multas e de recolher as multas, acontece que muitas vezes essas multas não retornam ao órgão ambiental nem são aplicadas para resolver o problema ambiental que originou a multa, por um problema do processo, pelo arcabouço jurídico, por várias razões. Outra crítica é que as exigências podem ficar muito complexas ou muito onerosas, tanto para o setor produtivo quanto para o fiscalizador, o que leva à dificuldade em fazer cumprir a lei também. E a gente viu na governança as dificuldades de coordenação entre os órgãos ambientais. Se a coordenação é difícil, a coordenação para aplicar os instrumentos de comando e controle também são. Então, entram no cenário outros instrumentos auxiliares, né? Os instrumentos de persuasão são estímulos para os agentes, indivíduos, grupos ou empresas a adotar ações que protejam o meio ambiente sem que isso seja uma obrigação legal. Por isso que são de persuasão, eles não são obrigatórios. Por exemplo, educação ambiental. Ele pode ser implementado por um governo, por instituições privadas, para variados temas e apoiar todo tipo de execução de política ambiental. O fornecimento de informações é outro exemplo de instrumento de persuasão, porque é muito importante a disseminação de informação para o consumidor reduzir o desperdício de energia. Todo mundo já viu em algum lugar uma campanha sobre a importância da economia da energia. E isso sem falar que nas épocas de apagão a gente foi forçado a adotar medidas. Mas independente das épocas de emergência, essas disseminação de informações sobre a importância de economia de energia, por exemplo, é um instrumento claro de persuasão, que apoia outros instrumentos, claro. É um instrumento que dá suporte a outro. É complementar. Bom, e aí vem outros instrumentos que são voluntariamente adotados, que é o tema do nosso próximo vídeo, baseado principalmente nessa referência que está aí à direita, de As Empresas e o Desenvolvimento Sustentável. Envolvem os regulamentos voluntários que as empresas fazem e desenvolvem, ou as certificações de qualidade que as empresas vão atrás, a ISO 9000, e também outras atividades de responsabilidade social corporativa, que pode ser que adotem por causa da sua imagem ou porque trabalham num nicho de atuação muito relacionado com a extração de recursos. Por exemplo, campanhas de informação, de reciclagem, ou apoio a projetos socioambientais. Então, basicamente, hoje, se você entrar em qualquer site de qualquer empresa, você vê uma partezinha lá de informação sobre a responsabilidade social e ambiental corporativa, ou a política de sustentabilidade daquela empresa.
Por exemplo, esse é um exemplo do que se chama investimento social privado, né? O setor privado também pode instituir seus fundos, também podem fazer seus programas aí de rastreio. Essa é uma notícia que a gente tem visto cada vez mais, né? Esse debate de que as empresas são responsáveis por mapear a cadeia dos produtos que ela compra, para ver se elas não estão influenciando o desmatamento, por exemplo, indiretamente, estão comprando de um frigorífico, o frigorífico está comprando de outro menor. Quer dizer, até que ponto vai a responsabilidade de uma empresa maior dentro da sua cadeia de fornecedores? É isso que tem a ver, e aí surgem exemplos como esse, por exemplo, os grandes frigoríficos querem criar um cadastro positivo da pecuária. Então, as empresas que estivessem nesse cadastro positivo, elas, teoricamente, foram auditadas e têm uma certificação de que têm práticas sustentáveis. Então, esse é um exemplo. Hoje em dia, em qualquer jornal que a gente abrir, a gente vê alguma notícia sobre sustentabilidade e sobre a atuação de empresas para contribuir com objetivos ambientais. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também são voluntários. Os países que assinaram esses objetivos desse Agenda 2030 se comprometeram, mas não existe uma sanção prevista se esses objetivos não forem cumpridos. Os países aderiram à importância, reconhecem a importância desses objetivos, alguns foram mais além, colocando isso em seus planejamentos, outros não. A gente viu no nosso aula de governança que até alguns anos o Brasil tinha uma equipe para monitorar as metas, o cumprimento dessas metas dentro das políticas de governo, dentro do PPA. Do último PPA para cá, ele não aparece e não existe mais hoje em dia a comissão de acompanhamento dessas ODS. Mas na sociedade civil existe e ela monitora o alcance dessas metas. Porque essas metas não são responsabilidade só do governo também. São metas que a sociedade brasileira como um todo vai atingir com esforço do governo, do setor privado, da sociedade civil. E por último, os instrumentos econômicos, que a gente vai ver num terceiro vídeo, baseado nessa outra referência aí à direita. Aliás, a gente vai ver numa outra referência, essa é só resgatando que a gente já falou sobre isso, também no aspecto de governança, de como que os instrumentos econômicos podem auxiliar na governança e também em atingir os objetivos ambientais. Por quê? Se considera que o Brasil, essa autora está em itálico, eu retirei essa frase desse artigo, de que o país já alcançou o que era possível de ser feito em termos de comando e controle. Já há muito comando, muito controle, muita legislação. Então, para a gente atacar problemas que são persistentes, agora a gente tem que ser criativo e buscar outros instrumentos em complementaridade. E o que podem ser esses instrumentos econômicos? Primeiro, taxas, impostos ou multas, né, sobre a quantidade de poluente, um imposto ou uma multa, uma taxa para coleta e tratamento de lixo, ou qualquer outro imposto. O subsídio também pode ser usado para induzir um comportamento das empresas, as empresas terem um incentivo a diminuir suas emissões, por exemplo. Aí, neste caso, o subsídio estaria ajudando a internalizar as externalidades. Aí, por isso que a gente viu os conceitos de economia ambiental. Com um subsídio, a gente aumenta o custo de produção. E o produtor vai ter que incorporar o custo de diminuir a poluição na estrutura dele de custo. Sem imposto ou sem subsídio, são externalidades que a sociedade é que vai pagar.
As licenças comercializáveis de poluição não são muito usadas aqui, é um mecanismo que aparece muito nos Estados Unidos, cria uma espécie de mercado de licença. Se tem muitas indústrias numa região, elas podem emitir até um certo nível. Algumas estão abaixo disso, tipo, elas vendem a sua licença para outro emitir. É um mercado complexo também, de difícil regulação. E depósitos reembolsáveis a gente também não tem muito. Você coloca uma sobretaxa num produto e depois de utilizado, o seu resíduo ou sua embalagem, quando retorna ao ponto certo, você é reembolsado. Tem algumas experiências, vocês já devem ter visto, aquelas em alguns supermercados, aquela caixa onde você deposita e retorna com a embalagem da cerveja e ganha um desconto na próxima cerveja que você comprar. Em alguns locais você ganha imediatamente um vale em dinheiro para usar para comprar uma nova cerveja. Só esse que eu me lembro de ter visto aqui no Brasil, de incentivo assim, econômico para retornar a embalagem. Existem outras campanhas, mas sem incentivo econômico. Por exemplo, quando a gente usa o cartucho ou o toner da impressora, existem, no caso da HP, alguns toners ela recolhe na sua casa, tem procedimento, tem locais para você fazer dispensar corretamente, mas ela não te reembolsa por isso. Esse caso de depósitos reembolsáveis, eu só vi aqui no Brasil, no caso da cerveja, e já vi fora do Brasil também, nesse mesmo produto. A pessoa volta com seu vasilhame de cerveja e compra mais cerveja. Mas não existe só para cerveja. Um exemplo da literatura inclusive em automóvel nos Estados Unidos. Quando você retorna um automóvel e ganha um desconto na compra do próximo, algo assim. A gente não tem uma coisa assim formalmente estabelecida. Então, os instrumentos econômicos, eles podem ser complementares aos instrumentos de comando e controle. E um exemplo, então, vamos pegar um exemplo aqui do Brasil, que é o ICMS ecológico, que a gente viu também lá na governança. A gente viu também que esse ICMS é um imposto bem complexo na sua tributação. Mas a gente tem alguns anos de experiência já com ICMS ecológico, com resultados interessantes, tanto para compensar e estimular a conservação do sustentável dos recursos ambientais nos municípios. Esse estudo eu coloquei hoje nos materiais da nossa aula, que ele está em inglês, quem lê inglês pode acessar. É um estudo recente também, de 2019, e que fez uma avaliação muito grande, assim, tanto na amplitude do país como em anos, e analisou a utilização dos recursos do ICMS nos municípios. Se isso de fato era um incentivo para melhorar a gestão ambiental de um município ou não. O município, por exemplo, que tinha o melhor desempenho ambiental recebia maior recurso, com variações de estado a estado. Por exemplo, se o município tinha muito da sua área reservada para área protegida ou terra indígena, ou também se o município estava avançado na implementação de um bom saneamento e da disposição de resíduos sólidos, ou seja, eliminou o lixão, que é um problema ambiental. Coleta de lixo é um problema sério que a gente tem. Então, esse estudo avaliou que, apesar de ter uma variedade enorme, de fato, o ICMS serve como um incentivo para melhorar a gestão ambiental municipal. Então, eu deixo essas 4 perguntas para 4 pessoas que vão responder na próxima, o encontro do dia 5 de abril, a próxima segunda-feira. Cada um dos que tiver na lista para responder dá um exemplo de um instrumento. O primeiro, o de comando e controle, o segundo, de persuasão, o terceiro, um voluntário e um quarto, econômico. Que com esses exemplos a gente
estimula a discussão dos instrumentos em geral. Eu vou colocar também, a hora que eu colocar esse vídeo, a lista dos nossos, com a data dos próximos 3 encontros e das pessoas que estão previstas para falar sobre as perguntas de cada aula. Muito obrigada, espero que todo mundo consiga assistir essa aula. A semana que vem a gente vai ter 2 vídeos, e uma boa Páscoa para todos vocês.